Boa tarde, caros estudantes! Na aula de geografia de hoje, nós iremos tratar sobre a relação entre a sociedade e a natureza, né? Então, a natureza e as paisagens. Nós já vimos anteriormente que o ser humano ele é um agente transformador da paisagem e que transforma a paisagem a partir do trabalho, né? Formando o chamado espaço geográfico. Então, né? Como que ocorre esse processo de transformação da paisagem a partir do trabalho humano? Bem, primeiro nós devemos ter em vista que o ser humano, ele também é parte da natureza, né? Ele também faz parte da natureza, ele está vinculado à natureza em vários aspectos. Claro que nós não podemos ser deterministas, né? No sentido de pensar que a natureza tem influência total sobre o ser humano. No entanto, o lugar, o espaço onde o ser humano ocupa, acaba implicando em algumas características das sociedades. Então, nós devemos pensar, retomando a história, mesmo que as primeiras sociedades viviam às margens de rio, pois necessitavam dos recursos hídricos, e a transformação a partir do trabalho ocorria principalmente às margens dos grandes rios para a prática da agricultura. Depois o ser humano desenvolveu novas técnicas de transportar água, como aquedutos, por exemplo, até depois o saneamento, né, os canos, os tubos, né, que levam água para regiões distantes do rio, né? Da mesma forma também o plantio agrícola foi se aprimorando, né? Se antes era necessário apenas terras naturalmente férteis, o ser humano ele foi capaz de fertilizar o solo no decorrer do tempo, né? O clima também influencia em muitos aspectos do costume, embora não determine, tem uma certa influência no que diz respeito a vestimentas, no que diz respeito a certos hábitos, assim como também o próprio bioma, né, a fauna e a flora também acabam tendo importância para os seus hábitos alimentares. Então, nós não podemos pensar a ação humana como descolada da natureza. Embora, né, o ser humano seja um ser social e cultural, né, e seja um ser autônomo em muitos aspectos, muitas das suas ações estão vinculadas ao espaço que ele ocupa, né? A natureza que rodeia o ser humano e a sociedade que é formada por ele, né? E uma outra coisa que nós temos também é que a partir do trabalho o ser humano ele desenvolve também novas tecnologias capazes de permitir que ele habite lugares que até então ele não poderia habitar, né? Então, se outrora, né, como citando o exemplo novamente, né, necessitava se viver às margens de rios, hoje isso já não é uma necessidade, né? Hoje já existem recursos tecnológicos que permitam que a sociedade se formem distantes dos rios, né? Com uma forma de captar água ou mesmo de transportar água para outras regiões, né? A mesma coisa com as terras férteis, né? Atualmente, né, com a engenharia genética, com a seleção artificial, o ser humano consegue desenvolver plantações em áreas desérticas, em áreas pouco férteis, com novos adubos, né, com novas tecnologias que foram desenvolvidas ao longo de toda a saga da história humana. No entanto, né, para nós pensarmos o trabalho humano, nós devemos ter em vista como o ser humano manipula a natureza a seu favor, né? Então, o trabalho humano consiste exatamente na apropriação que o ser humano tem da natureza para, inclusive, satisfazer suas necessidades vitais e econômicas. Necessidades vitais, que seria a alimentação, abastecimento de água, a capacidade de se reproduzir, né, e de sustentar uma família, e os aspectos econômicos, que dizem respeito ao próprio desenvolvimento da sociedade humana, a geração de riqueza, né, o investimento, entre outros exemplos. Então, né, um elemento crucial para a formação de qualquer sociedade são os recursos hídricos, né? É a água, de uma forma geral, né? Principalmente as fontes de água doce, como rios ou aquíferos. Embora, né, os oceanos também tenham uma importância para muitas sociedades que vivem da pesca e da navegação, principalmente. Então, né, no que diz respeito aos recursos hídricos, a água é, com certeza, um dos elementos mais fundamentais para a sobrevivência humana na história, né? Tanto na história contemporânea como antigamente. No entanto, se outrora, né, a água servia apenas
Para saciar a sede, né, para a hidratação e também para a fertilização do solo e plantação, né, atualmente a água ela envolve uma série de outras finalidades. Com o desenvolvimento das tecnologias, também foi se necessitando reinventar o uso de certos recursos naturais. Então, né, um exemplo que nós temos, né, nós devemos ter em vista que a água ela está presente em praticamente todo o planeta, né? Então, para se ter noção, né, os oceanos eles estão presentes em mais de 70% da superfície terrestre, além das fontes de água doce com rios, lençóis freáticos ou então geleiras, e o próprio corpo humano ele é formado majoritariamente por água, né? Então, 70% do corpo humano é composto por água em diversas escalas, né? Então, para isso, o ser humano ele necessita da hidratação, né? Dependendo, claro, de alguns aspectos biológicos, o ser humano ele não consegue viver mais de 7 dias sem uma fonte de abastecimento de água, né? Então, a água ela é um recurso fundamental para a sobrevivência do ser humano. No entanto, ela também começou a ter uma grande importância para a economia. E um elemento pelo qual a água é bastante utilizada atualmente é a geração de energia. A energia hidrelétrica, ela é uma usina de energia que consegue transformar a energia cinética da água em energia elétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer da seguinte forma: em geral, as usinas de energia hidrelétrica, elas possuem um gerador. Esse gerador é movimentado pela força da água. Então, nesse sentido, não é qualquer fonte de água que pode ser aplicada para o uso de energia hidrelétrica. Tem que ser uma água que corre, né? Geralmente em regiões de planaltos, por exemplo, em corredeiras, entre outras situações. A força da água movimenta o gerador, que então emite magnetismo, que é convertido em energia elétrica. Energia elétrica essa que é utilizada para abastecer várias cidades e várias residências, né? Então, nesse sentido, cada vez mais a água ela tem sido importante como uma fonte geradora de energia. Indústrias, casas, residências, o setor de serviços de uma forma geral, né? As cidades, assim como outras fontes de abastecimento, necessitam da energia elétrica. E a energia hidrelétrica ela é uma fonte de energia que acaba oferecendo abastecimento em larga escala, né? Claro que isso não quer dizer que todos os lugares tenham condições de ter energia hidrelétrica, né? De certa forma que não, como eu falei, é necessário uma água corrente, né? Uma água que está em constante movimento para fazer o gerador de energia hidrelétrica ele entrar em movimento, mas ao mesmo tempo também, né? Nós devemos pensar que a água ela também acaba sendo utilizada para as mais variadas atividades econômicas, né? Na indústria mesmo ela é constantemente utilizada, né? Na agricultura nem se fala, na agropecuária de uma forma geral, né? A água ela é necessária para a irrigação das plantas e para o abastecimento dos animais também, né? Então, nesse aspecto nós percebemos como que a água ela tem uma importância fundamental para as atividades econômicas. Inclusive, né, por volta de 2016, o Brasil ele foi considerado o terceiro país que mais produz energia hidrelétrica, perdendo apenas para o Canadá, que seria o segundo lugar, e a China, que é a primeira lugar e que contém inclusive a maior usina de energia hidrelétrica do mundo, né? A de Três Gargantas, né? Antigamente era a usina de Itaipu, que ficava na fronteira do Brasil com o Paraguai, né? No entanto, atualmente não é mais, né? Então, nesse aspecto, nós temos, né, várias usinas de energia hidrelétricas espalhadas pelo Brasil, em grande parte por conta da grande quantidade de rios que o Brasil possui e, inclusive, rios que podem gerar um aproveitamento hidrelétrico que é considerável, né? Então, entre as principais usinas de energia hidrelétrica que temos no Brasil, nós temos a de Itaipu, que fica na fronteira com o Paraguai, né? Assim como outras que se espalham pelo território brasileiro, né? No Nordeste, por exemplo, nós temos a de Paulo Afonso IV e a de Xingó, né? No Norte, nós temos a de Tucuruí, que é a principal, né? Apesar da região Norte ela ter muitos rios, são rios de planície, a maioria não é tão aplicável para a geração de energia hidrelétrica, né? No Sudeste, nós temos a de Itumbiara, a de São Simão e a de Ilha Solteira, né? Enquanto no sul
além da de Itaipu, nós encontramos também a de Foz do Areia, né? Então são algumas das maiores usinas de energia hidrelétrica do Brasil que são responsáveis pelo abastecimento de boa parte das cidades no território brasileiro. Claro que a energia hidrelétrica não é a única, né? Existem outras fontes de energia que são inclusive utilizadas em regiões onde as usinas hidrelétricas não conseguem gerar tanta energia, né? No entanto, isso não nega, né? Apesar da energia hidrelétrica ela não ser poluente, ela não liberar gases na atmosfera, ela tem um impacto ambiental considerável, né? Pois a usina de energia hidrelétrica ela necessita da construção de barragens que muitas vezes acabam impedindo o curso dos rios e o fluxo dos rios, e se isso for feito de uma forma não planejada, isso pode levar a estiagens e rios que não secam, assim como também as zonas alagadas, que podem conter uma biodiversidade fortemente afetada pela inundação causada pela energia hidrelétrica, né? Então, embora não haja um impacto atmosférico, há um impacto sim, né, na geração de energia hidrelétrica. No entanto, como o Brasil ele tem um grande fluxo de rios, né, é uma fonte de energia bastante aproveitada dentro do território brasileiro, né? Além da energia, né, nós temos também a agricultura. Então, nesse sentido, países que são agroexportadores, principalmente, como é o caso do Brasil também, mas não somente, né, necessitam de grandes fontes de água, né, muitos dos insumos agrícolas, eles necessitam de água com certa constância, então a água ela é utilizada para irrigação, além de também, como eu afirmei, ela ser utilizada para o abastecimento dos animais. Além de geradora de energia, a água também é um meio de transporte, né, nós temos as chamadas hidrovias, né? As hidrovias basicamente são rios que são aproveitados para a navegação, para o transporte de pessoas e para o transporte de mercadorias. Desde a antiguidade nós já temos registros do uso de rios para a navegação, né? O rio Nilo mesmo era constantemente utilizado para navegação no Egito Antigo, assim como os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Jordão na região da Palestina, de Canaã, né? Assim como também outros rios, rio Danúbio mesmo na Europa, né? Assim, o rio Amarelo, o rio Azul, o rio Ganges, rio Indo, né? O rio Amazonas, entre tantos outros rios que existem no mundo, né? Muitos acabam sendo utilizados para navegação, né? Tanto para locomoção, para o transporte de passageiros, né, transporte de pessoas, como também para o transporte de mercadorias, que são mais facilmente escoadas pelos rios, né? Então, muitos minérios, por exemplo, assim como madeiras, né, produtos do extrativismo mineral e vegetal, né, assim como também maquinário, né, acaba sendo muitas vezes transportado pelos rios, né? Justamente porque não existe um tráfego constante, não existe um trânsito constante, né? E o transporte ele acaba sendo mais rápido e consome menos combustíveis também do que o transporte rodoviário. No entanto, né, não é todo o rio que serve para a navegação. Rios de Planalto, então, tem poucos trechos navegáveis, já que muitas vezes eles têm quedas. Apesar, né, que atualmente existe uma tecnologia para a navegação em rios de Planalto, que são as chamadas eclusas, né, que são sistemas de barragens construídos em trechos de rios que apresentam desníveis, né? Nesse sentido, essas barragens elas conseguem, de certa forma, causar um certo alagamento nas partes mais baixas para que o navio ele possa percorrer o caminho, né, sem que ele sofra uma queda abrupta, né? Então as hidrovias elas são vias de transporte bastante vantajosas, né? Pois nesse sentido é possível deslocar um grande fluxo de pessoas e de mercadorias, né? Além de escoar também para a exportação, para o comércio internacional, né? No entanto, muitas vezes elas não são tão aproveitadas, né? No caso, o Brasil mesmo, ele tem mais ou menos 41 mil quilômetros de rodovia no território, né? No entanto, metade disso é de fato aproveitada e tem a manutenção e a fiscalização adequada, com a construção de portos para o desembarque, né? Então nós percebemos que além de ser uma fonte necessária para o abastecimento, a água ela também acaba sendo importante tanto para a geração de energia
como também para as mais variadas atividades econômicas, né? A indústria ela necessita de grande consumo de água nos variados aspectos, desde o resfriamento de caldeiras, por exemplo, né? Até mesmo o transporte de água para a geração de energia, a agricultura, né? Até necessita do abastecimento constante, né? E mesmo o setor de serviços, ele necessita da água indiretamente, né? Como forma de energia hidrelétrica. Além da água, outro recurso que o ser humano ele constantemente se apropria é o solo, né? E não é por menos, né? Afinal de contas, o ser humano ele anda sobre o solo, ele vive sobre o solo. Então, o solo ele é necessário para praticamente qualquer atividade humana, construção, transporte, assim como também o plantio e a produção econômica, né? Então, nesse aspecto, o ser humano ele necessita constantemente do uso do solo para os mais variados motivos. Construir estradas necessita de um solo estável, um solo que não seja frágil ou então erodido, né? Ou então para plantações também é necessário um solo fértil, embora atualmente o ser humano ele acabe desenvolvendo novas técnicas que possibilitem a fertilização de solos mais pobres, né? Assim como também, né, a construção de residências, a construção de cidades, né? Assim como todo o trabalho humano, ele depende direta ou indiretamente do solo, né? Outrora, o ser humano ele dependia bastante do solo plano, né? Ou seja, de solos de relevo plano, que era mais fácil o uso das plantações, né? A criação de plantações, assim como a criação de cidades. Mas com o tempo, né, o ser humano foi desenvolvendo técnicas de realização de plantio, assim como construção em regiões mais íngremes, em regiões com relevo mais declinado, né? Então, nesse sentido, surgiram duas técnicas, entre tantas outras, que acabaram prosperando, né? Permitindo que o ser humano pudesse apropriar-se do solo em regiões mais íngremes. Nós temos a chamada curva de nível, né, que é quando você tem um relevo com uma inclinação moderada, né, e nesse sentido são estabelecidos alguns terrenos, né, que permitem que a água da chuva não carregue parte do solo e cause erosão, né? E então isso necessita até de técnicas de plantio especiais, né, que são as chamadas curvas de nível, que são bastante utilizadas no Brasil, inclusive. Agora, quando o relevo é muito irregular ou muito íngreme, existe uma técnica chamada de terraceamento, no qual se produz como terraços ou degraus, né, nas encostas das montanhas. Nesse sentido, a água ela não escoa totalmente, ela fica presa, né, represada nesses degraus, o que permite então o plantio, né? Nesse sentido, a água não leva os nutrientes do solo e também não leva as sementes de plantas, né? É muito usado na Ásia, principalmente, né, na plantação de arroz de Filipinas, Vietnã e Indonésia, né? Inclusive na Cordilheira dos Andes, né? As primeiras civilizações da América já utilizavam essa técnica do terraceamento. Então, né, quando há um relevo mais moderado, é utilizado as técnicas de plantio especiais que formam as curvas de nível, né, que é usada para que a chuva não leve parte do solo e cause erosão. Já quando o relevo é mais íngreme, nós temos então o terraceamento, que é a formação de degraus para a prática da agricultura nas encostas de montanha, né? E também, né, o clima ele tem um fator fundamental, né, pois o clima ele determina muitas vezes a vegetação, né? Então, nesse sentido, existem climas que são mais possíveis, né, e climas que são mais complicados de realizar, por exemplo, plantio ou de se estabelecer uma sociedade. Então, no clima desértico, por exemplo, era muito difícil as sociedades estabelecerem uma cidade, né, ou uma sedentarização de uma forma geral, né, menos que houvesse rios na região, como o caso do Egito, que apesar de se estabelecer no deserto do Saara, tinha o rio Nilo para dar apoio. Mas, por exemplo, muitos povos da Península Arábica e do norte da África viviam nômades, né, em busca de oásis, em busca de fonte de água. Era muito difícil para eles estabelecerem uma cidade e se sedentarizar também, né, no período antigo. No entanto, atualmente, né, nós temos as estufas, nós temos
também novas formas de irrigação, captação da água do subsolo também, sementes artificiais, né, que acabam possibilitando o plantio em regiões que outrora não era possível, como regiões muito frias, assim como regiões desérticas, além também do plantio de plantas que não são adaptadas para um determinado clima, então plantas temperadas em um clima tropical ou vice-versa, né? É claro, né, que nesse aspecto nós devemos ter em vista, né, que toda ação humana ela promove impacto. Inclusive, até existem um grupo de geólogos, né, que estudam o processo de formação da Terra, né, que afirmam, né, que atualmente nós vivemos uma nova era geológica que é influenciada pela ação humana, que seria o chamado antropoceno, né? Então seria uma era geológica em que vários aspectos da existência na Terra, na vida na Terra, são influenciadas direta ou indiretamente pelo ser humano. Embora não seja consensual essa terminologia do antropoceno, ela faz algum sentido em muitos aspectos. Por quê? Né? Porque, de certa forma, o ser humano ele passou a interferir nas mais variadas áreas da existência. Né? Na biologia, a partir da clonagem, por exemplo, ou a partir da seleção artificial. Né? O que é a seleção artificial? Quando é feito um cruzamento controlado de espécies animais e vegetais, muitas vezes por razões econômicas. Né? Então, nesse sentido, né, os cruzamentos eles são selecionados para gerar certas características genéticas, que ao contrário da seleção natural, que ocorre de uma forma mais arbitrária na natureza. Né? A seleção artificial já é controlada pelo ser humano. O uso de transgênicos, a engenharia genética também possibilitou fazer com que o ser humano alterasse os seres vivos em nível molecular. Né? Nós temos também no campo da física e da química, né? O ser humano ele é capaz de criar elementos sintéticos, de criar material sintético, além também de reproduzir reações praticamente estelares, como a fissão e a fusão nuclear, que não ocorrem na natureza, exceto no espaço, né? Assim como também a criação de novos elementos químicos, né? Assim como também a simulação de eventos, podemos dizer dessa forma, que não ocorreriam naturalmente, como a velocidade do som, ou então o zero absoluto, que seria a temperatura mais baixa que se tem em registro, né, o 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, que é quando as moléculas elas param totalmente, né, não tendo nenhum movimento, né, assim como também, né, o ser humano ele é capaz de manipular o próprio terreno, né, no sentido da construção de canais artificiais, como o canal de Suez ou o canal do Panamá, né? Assim como também o ser humano ele é capaz de fazer o terraceamento para poder fazer o plantio no relevo, né? Fazer barragens ou represas, né? Para impedir o avanço do nível do mar, entre outros elementos. Então a ação humana ela tem de fato, né, afetado a existência em várias esferas, né? No entanto, nem sempre esse impacto ele é necessariamente positivo, né? Muito do impacto humano acaba gerando problemas ambientais. Entre eles, nós temos a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição da água, né, que é muitas vezes marcado pelo desmatamento e queimadas, no qual, né, muitas vezes para abrir pastos e campos agrícolas ou até para construir cidades, a vegetação nativa, ela é derrubada ou mesmo incinerada, né? No caso, nós temos a perda da vegetação e da biodiversidade que depende dessa vegetação, podendo levar à extinção de várias espécies. Nós temos também, com as queimadas, a liberação de gases tóxicos na atmosfera, que contribuem para o chamado efeito estufa, né? Que é quando o calor do Sol, ele não é totalmente refletido de volta para o espaço, né? E acaba sendo aprisionado pelos gases na atmosfera, fazendo a temperatura aumentar, né? Assim como também, né, nós temos, né, uma consequência do efeito estufa, o derretimento das calotas polares, que leva ao aumento do nível do mar. O uso de agrotóxicos, né, embora os agrotóxicos tenham sido uma invenção conveniente para livrar as plantações de pragas, muitos deles contêm elementos químicos que podem levar à contaminação do ar, dos cursos de água, do solo e da população que depende desses cursos de água e do solo, além de também causar o enfraquecimento e erosão do solo e a perda da biodiversidade, a intensa exploração mineral com a construção de grandes minas terrestres no subsolo, que podem levar ao desabamento, por exemplo, além da alteração do relevo e a perda da flora e da fauna local, né? Assim como também, né, nós temos a liberação de produtos nocivos nos leitos de rios, né, nas águas, como mercúrio, que é utilizado no garimpo, além dos próprios agrotóxicos e lixo também,
também, né, lixo residual, lixo químico ou dos esgotos que não são totalmente decompostos nos cursos de rios, afetando fortemente a saúde de várias populações, além dos animais que vivem desses rios, né? Nós temos também, né, a própria contaminação do solo e dos lençóis freáticos, né? A extinção de espécies animais e vegetais pela caça predatória, né? Além também de outras formas de poluição que afetam drasticamente a vida humana, como nós temos nas grandes cidades, a poluição sonora, né? Causada pelo intenso barulho da vida urbana, que pode causar forte estresse e até problemas de saúde decorrentes desse estresse no ser humano. Nós temos também a poluição visual, né? Muito decorrente do marketing, né, muito decorrente dos outdoors e placas de sinalização, que faz com que o ser humano perca a concentração e possa desenvolver enxaqueca e estresse, assim como ansiedade, com uma facilidade muito maior, né? Nós temos também a poluição atmosférica causada pelos automóveis, né? Atualmente nós nunca tivemos tantos automóveis dependentes de petróleo, por mais que se pense em fontes alternativas de energia, os chamados combustíveis fósseis, eles ainda são muito utilizados para transporte, né? E isso também leva à poluição, à liberação de gases nocivos na atmosfera, que podem causar problemas respiratórios nas grandes cidades, além de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa e até mesmo a formação do buraco da camada de ozônio. Então, né, nós temos em vista que o trabalho humano ele nunca foi tão intenso como está sendo neste momento, né? Nunca o ser humano ele foi tão capaz de transformar a paisagem a partir do trabalho, a partir de suas tecnologias, como é realizado agora. No entanto, né, muitas vezes o impacto dessas ações são inconsequentes, né? Acabam gerando grandes consequências que a longo prazo pode causar inclusive a ruína de várias sociedades humanas. Sociedades costeiras podem ser naufragadas pela elevação do nível do mar, por exemplo, né? O aumento de temperatura pode prejudicar espécies vegetais e animais das quais o ser humano depende. A contaminação dos rios pode levar também à redução da pesca, do qual muitas populações também necessitam, né? Então, essas ações inconsequentes do ser humano acabam gerando impactos do qual o próprio ser humano que vive na natureza e depende da natureza também é afetado. Por isso, cada vez mais tem se chamado a atenção para um uso mais consciente, um desenvolvimento mais sustentável dos recursos, né? Então, nesse sentido, nós temos uma preocupação grande com a reciclagem, né? A economia de água, a reutilização de produtos, a manutenção de áreas verdes nas cidades, que são inclusive responsáveis por limpar a poluição do ar, a busca por fontes de energia elétricas que não são poluentes ou tão poluentes, né? E nesse sentido, né, nós temos também, né, novas tecnologias que vão sendo formadas justamente para diminuir o impacto da ação humana no meio ambiente. Então, desse aspecto, nós percebemos como a ação humana ela é dependente, mas ao mesmo tempo interfere drasticamente na natureza, inclusive drasticamente na sua própria existência, né? Pois com isso o ser humano ele também é afetado por conta desses desastres ambientais que acabam sendo causados. Então, no momento é isso. Uma boa tarde a todos.